Como vocês podem ver, acabo de chegar na casa da Cláudia, estou dentro da casa da Cláudia, vim trazer para ela as dicas, minha e dos especialistas para a vida dela, para contribuir com essa história difícil, mas que nós acreditamos que tem jeito sim de melhorar em alguma coisa. Olá! Oi, tudo bem? Ei, tudo ótimo! Muito obrigada por me receber. Estava ansiosa com a sua visita. Mesmo? Estou aguardando. E eu querendo também trazer as dicas que nós todas levantamos para poder abençoar a sua vida. Amém. É? Amém. Vamos conversar então? Vamos, nós podemos conversar no quarto das minhas filhas? Posso, lógico. Nós vamos ficar mais à vontade. Você que manda. Amém. Vamos lá então. Dá licença. Muito obrigada por me receber, né, na sua casa, compartilhar da sua história. É realmente muito importante. Fiquei impressionada com a sua capacidade, com a sua intelectualidade, com a sua competência até para poder se apresentar. Vejo que você é uma pessoa instruída quanto às coisas e que realmente vamos ter vou ter que rebolar aqui para poder trazer um conteúdo que seja algo diferente do que daquilo que você já sabe. Diante da sua história, achei muito interessante você procurar. Na época que você conta, você veio para a casa do seu pai para poder procurar numa casa os valores morais que você gostaria que a sua filha recebesse. Isso para mim é muito importante. Para ela poder também crescer nisso aí. Então, não só na casa do seu pai, mas que o momento em que você estiver, a sua casa, o seu espaço, e enquanto está na casa do seu pai, mas você é uma família, estando na casa do seu pai, você não deixou de ser uma família. E que você e seu marido passem para suas filhas esses valores morais. Não precisa estar dentro da casa do pai, porque quando você não estiver nela, você também precisa manter isso. E esse valor é muito importante de ser perpetuado. Achei muito interessante a sua preocupação em zelar no conhecimento das suas filhas dos valores morais e até de ser digno de que eu estou num ambiente em que se vive o que se prega. Exatamente. Achei muito interessante. Isso para mim é muito importante. Essa preocupação, e entendo o seu temor de Deus quando você fala isso. Por isso que eu falo que é com muito respeito, eu vou ter que trazer muita informação para você, entendendo a sua sapiência com relação à palavra de Deus. Para as suas filhas é importante que elas tenham a referência do marido, do seu marido, do pai delas, né? De quem elas chamam de pai, mas deste homem que ocupa este lugar. O avô vai ter um lugar de autoridade, sim, mas quem deve ocupar o lugar de quem é protetor, de quem é o responsável, mesmo que verbalmente, mas na casa do meu pai não importa, mas é o seu pai que é o responsável, o seu pai que é o protetor, é dele a responsabilidade disso. Ensinar as filhas a enxergá-lo como este pai protetor e cuidador. É um caminho a ser zelado para que ela não misture as identidades de um e de outro, tá? Quando você escolhe também um marido dentro dos princípios bíblicos, e você fala, né, não imaginava que fosse dar tanto trabalho, já que eu escolhi a dedo dentro da igreja, pedi um sinal, foi respondido e me dá tanto trabalho. E deu. Mas sabe por quê? Porque as pessoas, elas trazem consigo as suas histórias, os seus medos. Você contou um pouco da história do Anderson, né, das dificuldades de relacionamento. E se eu não entendo e não compreendo e não elaboro e não trabalho bem as minhas histórias individuais antes de me envolver, eu vou carregar todos esses medos para o meu casamento, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Então hoje, já estando casada, você precisa compreender, voltar um pouquinho nas suas questões, o que ficou agarrado, porque a gente sempre tem algo que fica lá, que precisa ser relembrado, pensado, perdoado, da mesma forma ele. Eu, inclusive, trago um aconselhamento de que se você tivesse a oportunidade de fazer um aconselhamento psicológico para que tivesse eliminada essas possibilidades das questões de alma, para que pudesse estar mais livre para poder viver a dificuldade que o casamento em si traz. Paulo já fala, já vou me preocupar com as coisas de casado, né? O solteiro preocupa com as coisas do Senhor, mas os casados se preocupam com as coisas de casado. Então já haveria mesmo alguma preocupação maior por estar casado. Então trabalhe essas coisas, procure trabalhar essas questões, procure ajuda, um aconselhamento, um pastor, um psicólogo, alguém que possa tratar as questões pessoais e individuais, para que isso não venha refletir na dificuldade, nas limitações do relacionamento matrimonial. Tá?
Quando você se pune, eu achei muito pesado. Quando você se pune, você tem consciência que fez o erro, do pecado, do envolvimento sexual antes do casamento, todas as suas falhas. Eu achei muito pesado você mesmo se punir, né? Eu me pus no banco, né? Assim você fala, eu me pus mesmo. Se você se pôs no banco. Eu fiquei sem entender se quando você se põe no banco é mesmo por um entendimento e um temor de Deus ou uma preocupação, eu vou me colocar no banco antes que alguém me ponha no banco. Na verdade, foi temor de Deus, porque eu estava recém-convertida e eu tinha uma responsabilidade muito grande com os jovens da igreja e me tornei referência. Todos os jovens, em todas as questões, me procuravam e me pediam conselho. E quando eu falhei diante daquilo que eu cobrava para eles, eu me senti na obrigação de me afastar daquilo que eu era referência. Mas você explicou para eles? Você pediu perdão para eles? Para os jovens? Sim. Não porque eu fui aconselhada a não falar sobre isso. Ah, bom, entendi. Até então eu fui aconselhada a não falar sobre isso. Mas porque era uma coisa que seria visível, daqui a pouco eles veriam, então não teria como esconder também. Inclusive agora, recentemente, eu participei de um culto onde eles me convidaram para pregar. E eu fui tocada pelo Espírito Santo e o meu testemunho foi esse. Ótimo. Foi o que Deus tocou no meu coração, que eu senti um peso tão grande e eu senti essa necessidade de mostrar que eu sou humana, eu ainda sou carne. Ótimo. E que eu preciso saber que eu também estou passível de erro. Esse que era o meu conselho, sabe? Que diante, e não só do seu erro, mas do meu erro ou de quem está escutando, quando a gente erra, a gente precisa chegar para as pessoas que estão envolvidas, nos apresentar a elas e dizer, olha, eu errei. Eu tenho dificuldade, você consegue me perdoar? Consigo. E permanecer ali crescendo e dizendo, inclusive, que você trabalha com jovens, da dificuldade, nós estamos todos nós passíveis do erro, de cair, da queda. Mas é preciso ter resistência, perseverança, orar. É preciso que você ensine os jovens a liberar perdão. Era uma oportunidade grande, entende? De usar esse testemunho. Mas a gente é, infelizmente, aconselhado a omitir, mas a omissão ela não é benéfica. Mas tudo bem, já passou muito tempo, mas eu queria usar desse exemplo para poder ver que Deus te incomodou tanto que te arrumou um jeito de você contar essa história e se perdoar, porque a partir dali, tenho certeza, você nem me contou, mas eu tenho certeza que jovens procuraram você, te abraçaram, te perdoaram, te amaram do mesmo jeito. Porque Deus faz isso, na confissão de pecado, a cura, a tratamento, a liberação. Eu acho que eu senti assim, que se eu falasse, os jovens se sentiriam no direito de cometer o mesmo pecado, porque logo eu que aconselhava. Mas foi justamente o que eu coloquei para eles, que eu queria que eles seguissem, que eles entendessem que o meu erro deveria servir como exemplo para que eles não errassem. Uma outra coisa também que eu achei bem pesado e que seria interessante até levar para um aconselhamento quando você for fazer, de quando no momento em que você fala assim, eu pensei em desistir do casamento, mas depois eu voltei atrás. Será que isso aí também não trouxe para o seu esposo um entendimento de rejeição ou de abandono? Falar, ela quis me abandonar uma vez? Trouxe. Qual é a segurança que eu vou ter estando ao lado dela, que em qualquer momento ela pode me deixar de novo? Agora, recentemente, ele mesmo me falou isso. Que eu estava tão decidida que mesmo ele pedindo perdão, ele se justificando, eu tinha tanta certeza que eu não ia perdoar, que ele pensou, então está acabado mesmo. Então ele também desistiu por mim, porque ele viu que não tinha como. Então quando você fala que você sente insegura com ele, ele também sente inseguro contigo. Porque lá atrás tem na parte da história, e você relata isso, e é conhecido dele, não é algo que ficou no seu coração, ele sabia disso, que você pensou em desistir. Então assim, ela não me amou tanto assim, a ponto de... Mas os seus medos, as suas inseguranças, as suas culpas chegaram a te fazer pensar na possibilidade de desistir de um homem que Deus te deu de sinal, que Deus te abençoou. Para você ver como é que é importante a gente conhecer a nossa própria história e libertar dela para poder caminhar adiante. Por isso que eu falo, vamos precisar voltar um pouquinho nessa história individual para que possa ser curado as questões do casamento. Entende o que eu estou falando? Entendi. Mas já que aconteceu o casamento...
foi a melhor escolha. Amém. Vamos fazê-lo ser o melhor casamento. Vamos batalhar por ele. Né? Essa história de ficar sem conversar, de não ter diálogo, de não ter participação, isso não existe, não pode existir. Existe, mas não deveria existir num casamento. Não é péssimo? É extremamente desagradável. É péssimo. Eu me sinto assim, acuada. Porque a princípio foi uma atitude minha, mas Deus me incomodou que não estava certo. E aí eu percebi que ele tomou a minha atitude como exemplo e começou ele a fazer. Então aquilo que eu fazia, eu corrigi, voltei atrás e começou a ele fazer. E agora você precisa então retomar isso e dizer, olha, eu já fiz errado, que é o mesmo erro que deveria ser dito para os jovens, que agora deve ser dito para o marido. Olha, eu errei, fiz errado, tomei atitude errada, não deu certo para nós, a didática não deu certo. Você está usando a mesma comigo, também não vai dar certo. Então vamos tentar mudar e melhorar. Já estamos casados, não vamos nos separar, temos temor de Deus, vamos viver dentro da palavra. E para viver dentro da palavra nós temos que mudar alguns comportamentos. Não é isso? Se esmerar para que isso aconteça. Ser cabeça está completamente distorcido no seu lar, né? Essa compreensão do que é submissão e do que é ser cabeça. Eu deixei ali um texto grande, acho que vocês devem procurar uma liderança que tenha o entendimento na profundidade para explicar isso e para mostrar quais são os comportamentos de um homem sendo cabeça e quais são os comportamentos de uma mulher sendo submissa. Não vai dar para poder destrinchar porque isso é muito grande, é muito intenso. Serem um, buscarem crescer juntos e tentarem resolver essa questão de morar no outro lugar. Porque esse espaço, eu tenho que concordar com ele. Né? Por mais que seu pai seja bênção, que ele tenha convidado para estar aqui, porque ele precisa, mas seu pai precisa também aprender a deixar você crescer. Né? E eu preciso disso também. Você precisa. E ele também vai se tornar responsável quando ele realmente for responsável por uma família, por um aluguel, por uma situação em que ele tem que dar conta disso. Nós temos muito mais informações, eu vou deixar para você as dicas aqui, para que você possa então conhecer todas elas, né? Como eu faço sempre, todas respaldadas com versículo bíblico. Tem algumas orientações inclusive para o Anderson, que se por acaso ele quiser ver e acompanhar, você compreender um pouco da mentalidade dele. Logicamente que como eu não conversei com ele, eu não sei o lado dele, né? A linha da observação dele. Mas diante do que você relatou, a gente tem uma ideia do que pode estar acontecendo quando tem esse problema. Então deixei quase que um prognóstico aqui de situação que pode acontecer para ele. Também, versículo, uma programação bíblica anual para você poder continuar firme na fé e lendo a Bíblia toda, porque é na palavra de Deus que a gente vai ser respaldado para ter o melhor comportamento. Tá bom, querida? Recebe com carinho, com amor. Espero que realmente dê super certo para você. Leia com atenção e eu volto depois para poder ver o resultado disso tudo. Eu creio em Deus que não foi à toa que eu assisti aquele programa, né? Eu estava muito triste e foi um momento especial para mim. Eu vi o trabalho, o zelo, o carinho. Principalmente, eu enxerguei o brilho de Deus. Amém. Foi isso que me tocou, então eu creio que vai fazer a diferença sim. Amém. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Sucesso nessa nova empreitada. Amém. E estarei orando de lá também para dar tudo certo e voltarmos aqui e termos respostas positivas quanto a tudo isso. E vai ter. Deus abençoe. Amém. Foi assim muito importante para mim, porque em alguns momentos, algumas palavras dela, eu fiquei surpresa, mas eu vi o outro lado, né? Porque quando você fala do seu problema do relacionamento, você enxerga o erro do outro. Só que quando uma pessoa que está de fora fala, você consegue perceber o quanto você também pode estar errado. Então, assim, me fez refletir e vou continuar refletindo sobre isso. O mais difícil vai ser, eu acredito, que a questão da submissão, não com relação a mim para ele, mas dele para comigo, no nosso entendimento disso. Porque eu tenho um gênio, assim, autoritário. E ele tem um entendimento de que eu tenho que ser submissa a ele. Então nós temos que trabalhar essa questão.